Eu sou Hernani Costa Straub, nasci no dia 28 de janeiro de 1929, na casa da minha família, às 6h30 da manhã, vim, portanto, para o café. A mamãe pensava, e naquela época não era fácil identificar o sexo do feto, de que seria menina. E o nome Valquíria. Foi uma decepção. Todo meu enxoval era cor-de-rosa. Estou com 95 anos e 6 meses. De bem vivido. Bem com a vida. Tenho tudo o que preciso. Nada me falta. Só me falta a minha esposa, que faleceu há 18 anos atrás. Quando eu nasci, meus pais fizeram essa participação para os amigos, para a família. Mandaram pelo correio para as pessoas. Ah, bom. Eu ainda tenho isso guardado. Nas asas dos livros, nós viajamos pelos mundos. Portanto, eu considero o livro uma peça fundamental da história da humanidade. Foi graças a isso, graças a esse pensamento, que eu me dediquei a ser escritor. Agora, esse ano, eu publiquei a minha 17ª obra, que é o Dicionário de Logradouros de Curitiba. Tem 5.000 ruas, dando as informações institucionais, quem foi o prefeito que assinou a lei, o dia, mês e ano. E esse prefácio ficou muito bom, né? É de Eduardo Venianos, urbenauta, que conhece Curitiba como muito pouca gente conhece, porque ele participou de tantas visitas aos bairros, então conhece muito Curitiba. Então eu pedi para ele que fizesse o prefácio. Ruas são teias, ruas são veias, ruas são linhas em que escrevemos cidades. Em tempos em que o GPS e os aplicativos nos guiam por elas, sem necessidade de sabermos sequer por onde andamos, o professor Hernani Costa Straub nos entrega a biografia dos caminhos que percorremos e das esquinas em que nos encontramos. Perito que foi e é, cavouca nos livros, nos diários e no asfalto. Pesquisa e trafega por leis e decretos. É trabalho árduo do sempre professor que nesta obra usa a nossa cidade como sala de aula. Acho que isso, além de ser um prefácio para um livro, revela para mim qual a nossa relação com uma cidade. A cidade é um pedaço do ser humano, então nada mais do que, eu acho que comparar uma cidade com um corpo. E quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite, leite materno. Aí o que aconteceu? Eu fiquei com fome, porque a fonte tinha sido esgotada. Aí chorava. O meu pai
comprou todo o estoque de leite em pó da farmácia humanitária ali da Trajano Reis, comprou todo o estoque de leite Draico, que era o leite em pó. Porque se avizinhava a Revolução, que depois veio em 1930. Então ele achava que seria difícil de conseguir o leite para a criança. E com isso eu fui a primeira refeição minha foi com leite em pó. Eu sou filho do Guido Straub, que é cirurgião dentista. E de Miriam Costa Straub, também cirurgião dentista. O papai era professor e catedrático da Universidade do Paraná. E a minha mãe se dedicava naturalmente à profissão de cirurgião dentista e atendimento em casa, no lar, né? Eu fui toda a minha infância num gabinete dentário, numa cadeira de dentista. Era o meu brinquedo, na sala de jantar, na sala de visita da nossa casa da Carlos Cavalcanti. E aí a mamãe é que atendia e depois comentava, inclusive, que o número de cadeiras na sala de visita era insuficiente para os números de clientes que ela tinha. Curitiba, dessa época do meu nascimento, era completamente diferente. Havia preocupação de que o eixo, os nazistas e italianos e japoneses, bombardeassem Curitiba. Aí foi o Getúlio Vargas baixou uma lei que um edifício ao ser construído de um determinado número de andares e pavimentos deveria ter um abrigo antiaéreo suficiente para atender os moradores. Então, se a bomba, não as bombas da época, atingissem o colégio estadual, a bomba refletiria para cima e não para baixo. Portanto, o abrigo antiaéreo ficava protegido. Mas a gente, naquela época, só escutava a rádio, porque televisor não tinha ainda chegado na época, né? Então, só a gente escutava as notícias de fora, pela BBC de Londres, através de ondas curtas, né? Então, a gente só recebia aquelas notícias de ataque, de morte, de tudo sobre a guerra, né? E ele via também no cinema alguma propaganda do Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o DIP, do Getúlio Vargas, que foi ele que criou, um trailer sobre a guerra. E a gente se assombrava com aquilo que estava acontecendo. Como nós éramos jovens, a gente não tinha nenhum medo, vamos dizer assim, propriamente, mas tinha um receio de o que pudesse acontecer conosco de futuro. Nós sofremos bastante aqui em Curitiba. Curitiba tinha blackout. O blackout é um escurecimento total. Então, a Defesa Civil determinava que não se acendesse nenhum palito de fósforo, porque eles lá de cima do avião poderiam observar, constatar que tinha uma cidade. Se imagine a situação do povo nessa época. Quando eu era jovem, que eu era garoto, eu costumava ir na rua Barão do Cerro Azul, que tinha sido recentemente asfaltada. Lá eu brincava com o remo. O remo é aquele brinquedo de tração manual, com 4 rodas. Fazia esse passeio, essa brincadeira com o remo. Quando passava um automóvel que vinha aqui da João Galberta, eu parava, só. Não tinha muitos automóveis. Então, o primeiro automóvel foi adquirido pelo Fontana. Nós, no ginásio paranaense da Saldanha Marinho, no recreio, quando passava um automóvel, a gente se estranhava, dizia, está passando um automóvel. Todos pretos, não havia nenhum carro colorido.
1995, eu fui surpreendido com um telefonema que eu tinha sido eleito para a Academia Paranaense de Letras. Foi uma surpresa, porque eu tinha só, acho que 8 ou 10 livros publicados, e os acadêmicos da época acharam que eu tinha condições de ser um acadêmico da Academia Paranaense de Letras. Então eu ocupo a cadeira número 12, em que é patrono o Baldino do Amaral. Então, em nome da Academia Paranaense de Letras, na forma dos estatutos, eu o recebo como acadêmico titular com os votos de boas-vindas. Quando acadêmico, eu criei esse colar do acadêmico, onde consta no anverso do medalhão, consta o distintivo da academia, e no verso está escrito Academia Paranaense de Letras e uma frase Excelsior, né? Tenho a honra de convidar a senhora Lapínia Costa Straub, esposa do novo acadêmico, para colocar-lhe a indumentária acadêmica. Eu comecei com o exame de admissão no velho ginásio paranaense em 1940. Fiz exame de admissão começando em abril, fui até dezembro. Fiz a primeira série em 1941 e as demais até chegar no completar o curso ginasial. Primeira sala de inspetor regional. Aqui você tem o acesso à torre. Tem uma escadaria, você vai lá na torre onde tem o teu relógio. Essa aqui é a sala de inglês do Butler, Guilherme Butler. Boa tarde. Sala 6 do Guilherme Butler, do Ginásio Paranaense. Hoje, Secretaria de Cultura, que esse prédio foi inaugurado em 1904 pelo diretor do Ginásio Paranaense, o Dr. Vitor Ferreira do Amaral. Foi ele o construtor, ele o autor, vamos dizer assim, do pedido de construção de 1904, no governo Xavier da Silva, daquele prédio que foi considerado pelo Afonso Pena, quando esteve aqui em 1916, com um belo palacete. Então hoje está sediando a Secretaria de Cultura. Sala de Física, a número 4, sala de física do professor Portos Moraes de Castro Veloso. Não havia isso que o professor se dirigia à sala da turma. Não existia. No ginásio Paranaense eram 11 salas só 11 salas. E eram do professor, eram destinadas ao professor. Então existia uma sala de física, existia uma sala de química, a sala de português, dos catedráticos, que eram, como eram chamados os professores da época, os professores do colégio, do ginásio paranaense. Aqui viu o gabinete do diretor. Aqui é o gabinete do diretor. Boa tarde. Mocidade da terra querida, onde a luz do cruzeiro fulgura, no fastígio da força e da vida, para a glória da vida futura, no teu ser desabrocha a virtude, e a moral seja enfim o teu pão, do teu corpo demore a saúde. Eu já para por aí. Veja quanto tempo estou fora do ginásio, né? Está mais de 40 anos fora de coisa, mas ainda me lembro dessa música, né? Da canção, da letra. Aqui
ginásio paranaense. Onde a senhora está tinha uma mesa do diretor. Os meus professores todos hoje são nome de rua. O papai Guido Straub foi professor catedrático do Ginásio Paranaense e em 1932 até 37 como diretor do Ginásio Paranaense. Foi o único diretor do Ginásio Paranaense que morreu na função, no cargo. Porque quando uma pessoa foi pedir ao Manuel Ribas, dizendo isso, que ele estava mal à morte e que podia ser substituído por outro, o Manuel Ribas teve essa expressão: enquanto o professor Guido estiver vivo, ele vai ser o diretor do Ginásio Paranaense. No dia seguinte da morte do papai, no dia 21 de janeiro, no dia 22 de janeiro foi nomeado o substituto. Portanto, ele manteve a palavra. Havia, na época da guerra, havia a comissão de preços, estadual de preços. E eles acharam que tinha que ser localizado no Alto São Francisco, no Belvedere. Como o grupo escoteiros, tinha grupos escoteiros lá, e eu também era escoteiro, me propus a abrir o prédio de manhã cedo e fechar à noite. O presidente me contratou contra recibo. E eu fiquei como primeiro emprego quando eu tinha 15 anos de idade. Porque eu achei que a minha família, que minha mãe estava já viúva, que tinha muita dificuldade, que ela só recebia coisa do papai como catedrático. E a quantia que ele recebia era ridícula. Então eu achava que eu precisava trazer mais dinheiro para casa. Então eu resolvi também trabalhar. E de lá para desde os 15 anos, nunca mais deixei de trabalhar. Eu tenho sobre a minha mesa a promessa de escoteiro. Prometo pela minha honra cumprir meus deveres para com Deus e a minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei do escoteiro. Sempre pautei isso na minha vida. Tanto que todos os lugares onde eu ia, eu tinha sempre presente a minha promessa que eu fiz em 1942, na sede dos Escoteiros do Mar, que situava-se na Alameda Doutor Muricy, numa casa que hoje não mais existe. No local está a sede do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Em 1942, em agosto de 1942, eu, como escoteiro da Associação dos Escoteiros Escolares, fiz o meu primeiro acampamento no Tanque do Glaser, hoje não mais existente, no Atuba. Dormia numa barraca com a iluminação de uma vela, lendo as seleções de 1942. Passei a noite inteira olhando para as estrelas, porque um acampamento é um hotel de 1000 estrelas, diz o ditado, né? Posteriormente, propus que a Associação dos Escoteiros Escolares, que parecia assim muito modesto e tal, parecia que eram alunos da escola, né?
escolares e tal, eu propus a criação de uma associação de escoteiros General Rondon, o que foi aprovado pelos meus chefes, com um lenço marrom, com uma tira branca, o lenço do pescoço marrom com uma tira branca, que era o nosso distintivo de tropa, de grupo, né? Em 1950, em 49 eu assumi como secretário da Federação dos Escoteiros do Paraná. Aí o presidente, sabendo que a Sexta Assembleia Nacional Escoteira ia fazer a unificação do movimento escoteiro, perguntou às pessoas presentes na diretoria se alguém se interessava. Eu me interessei. E fui à Sexta Assembleia Nacional dos Escoteiros, no Rio de Janeiro, da UEB, União dos Escoteiros do Brasil, da UEB. E lá participei da unificação do movimento escoteiro. Aí fui lá e vim de lá já designado como comissário técnico regional para formar aqui em Curitiba a região do Paraná. Participei como primeiro comissário, tanto que lá na sede da região tem a primeira fotografia, tá lá, estou eu lá de uniforme. Eu recebi em 1971, da União dos Escoteiros do Brasil, a medalha de gratidão, por ocasião da inauguração do Campo Escola em Bateias, Campo Largo. Lá foi-me concedida essa medalha e colocado pelo arcebispo de Curitiba, Dom Pedro Fedalto, que me colocou essa medalha no peito. Posteriormente, na inauguração do Largo Baden-Powell aqui no centro de Curitiba, foi-me concedida a segunda gratidão. Portanto, são duas gratidões pelo meu serviço prestado, né? Eu não sei se estou prestando serviço para ele por ter duas medalhas de gratidão. Eu recebi em 2020 a Cruz de São Jorge. Eu fiquei muito satisfeito de receber essa condecoração, porque vi o meu trabalho perfeitamente concebido, que até hoje eu estou no escotismo, né? Recebi do meu avô, Brasílio, Ovídio da Costa, um livro em francês com experiências de física e química. Compulsava ele, embora não entendesse nada do francês, mas as gravuras me entusiasmaram. Isso fez com que eu, com 13, 14 anos, tinha no meu quarto, de dormir, eu tinha lá um laboratório. Então, os meus irmãos e minha mãe diziam assim, o Hernani está com essa tosse que é daquelas experiências que ele faz no quarto dele. Eu era entusiasmado pela química. Quando terminei o científico no terceiro ano, para fazer o vestibular, eu fui procurar onde existia, em que faculdade existia química. Só tinha uma em Curitiba, que eu percebi, então, que era na Faculdade de Ciências de Letras da Católica. Isso que só tinham 3 candidatos e que não iam abrir o exame vestibular para 3 candidatos. Aí eu fiquei na rua. Onde mais tem química? Encontrei na Universidade Federal, na Universidade do Paraná. Ainda não era federal. Ela não era federal ainda. Posteriormente, quando eu fiz o primeiro ano, ela passou a federal. Fui na Universidade do Paraná, ali na Santos de Andrade, na rua Praça Santos de Andrade. E me inscrevi. Felizmente fiz o curso lá naquele local, no último andar do edifício. Esse edifício foi modificado, a fachada foi modificada. Ele tinha um domo bonito, aquela área bonita em cima, que se destacava no panorama de Curitiba, e a frente dela
não era essa que hoje se transformou em colunas gregas, né? Então modificou um pouquinho e acabaram com aquele domo. Então lá no último andar, do lado direito, lá em cima no último andar, é que nós tínhamos as aulas. Em 1898, Rocha Pombo já propôs a criação da Universidade do Paraná. Aí, em 1912, o Vitor do Amaral, com seu grupo, Nilo Caio e outros professores, criou a Universidade do Paraná, que foi a primeira universidade do Brasil, porque no Rio de Janeiro existia faculdade de Direito e faculdade de Medicina. Não havia universidade. Essa foi a primeira universidade em termos de universidade, não de faculdade, porque a universidade se compõe de diversas faculdades. Portanto, do Rio de Janeiro, efetivamente, foi a primeira faculdade criada. Mas a universidade é do Paraná. Depois, em 1950, ela foi federalizada. Aí ficou federalizada até agora. Então, no primeiro ano de farmácia, eu assisti essa federalização. Era pago. Pagava-se por ano uma quantia para ter acesso ao ensino superior. Só me falta a minha esposa, que faleceu há 18 anos atrás. Eu sempre me lembro dela porque nós fomos muito felizes no casamento, né? Não foi esse casamento assim de hoje para amanhã, não. E fomos muito felizes, né? Nossa, fomos 50 anos, tivemos 3 maravilhosos filhos. Eu com ela e meus 3 filhos. Então, à direita está o Fernando aqui, seguido do Guilherme e da Isabela. E nós, o casal, em pé. E todos eles em pé. Amor, eles já foram crianças. Fiquei 50 anos. Não pude comemorar as bodas de ouro de 50 anos, porque a minha mulher já estava no hospital, porque cometida por um AVC, ela estava no Hospital das Nações. E eu não quis incomodá-la, lembrá-la, de que nós, no dia 28 de dezembro, faríamos 50 anos. Então deixei passar, naquele ano seguinte ela morreu, no mês de junho ela morreu. Quando eu casei, eu perguntei à minha mulher, porque naquela época eu era professor suplementarista, quer dizer, não tinha nenhuma estabilidade. Não tinha estabilidade. A qualquer momento podia ser dispensado. Então eu disse para ela, perguntei para ela, escute, nós só podemos ter filhos quando eu tiver fizer o concurso e passar. Ela concordou. Então nós ficamos 5 anos sem ter filhos. Em 1960 eu fiz concurso, que foi o primeiro concurso aberto por Moisés Lupião. Aí eu fiz o concurso e passei na cadeira de Ciências Naturais do Colégio Pedro Macedo. Aí, quando eu passei, fizemos a Isabela, 1960. Em 1963, o Guilherme. Em 1965, o Fernando, que é o xará de você.
Aí vieram os netos. Então veio a Júlia, Bernardo, Lucas e agora o último que é o Iago. Tem 15 anos. Os outros todos já são adultos, mais de 20 anos. Inclusive a Júlia é cantora, tem coisas, né? Tá no exterior, né? Cantando. E a neta cantora me parece que tem uma mensagem, eu não sei se já chegou. E eu queria mostrar para o senhor uma mensagem que ela trouxe lá da Suécia? Da Suécia. Chegou da sua neta. Pode segurar? Tem coisa escrita não, né? Não. Só cantada. Né? É voz. O que eu aprendi com meu avô Hernani? Que batatinha, quando nasce, não se esparrama pelo chão, mas espalha rama pelo chão. Que não existe tataravô. Depois do trisavô, vem tetravô e assim por diante. Que o conhecimento é infinito. E por isso a nossa busca por ele também é. Que a vida é cheia de coisas interessantes. E não há limite para o que nos fascina. Meu avô, com 95 anos, escreve livros e pesquisa sobre aquilo que o interessa. Eu nunca vi ele sem nada para fazer ou entediado com a vida. Quando meu avô fala, as pessoas escutam, porque a vida não fez ele perder a força da sua voz, ou a curiosidade e a vontade de criar e de fazer. Vovô, você não deixa o mundo limitar o que você pode fazer nessa vida. Eu sempre te vi indo além, e eu admiro muito isso. Você já fez tantas coisas, já viveu tantas coisas, e ainda assim sabe que a vida sempre tem mais. Para quem se propõe a ser mais. Mais livros para escrever, mais assuntos para pesquisar, mais piadinhas e assuntos interessantes para conversar no almoço de sexta-feira. Eu aprendo muito com você, vô, e sempre aprendi. Desde fatos curiosos sobre o mundo, até como viver uma vida rodeada daquilo que se ama. E antes de ir, eu tenho um pedacinho de uma música minha pra mostrar pra você. É uma emoção muito grande, nossa. Eu procuro por você em milhares de imagens. Eu procuro por você nas páginas de um livro que eu já li vezes demais. Obrigado, Júlia. Tchau, vô. Posso responder para ela, para agradecer? É uma emoção muito grande escutar minha neta na Suécia fazer essa homenagem para mim, contando tudo que ela percebeu da minha vida. Agradeço sinceramente e com emoção essa manifestação, que me atinge o coração. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho marca-passo, portanto, o coração não vai falhar. Mas olha, nessa hora é muita emoção para mim. Muito obrigado, Júlia. Após a Segunda Guerra Mundial, porque até 1945 os radioamadores foram impedidos, por razões da guerra, da Segunda Guerra Mundial, foram lacrados os transmissores dos radioamadores. Eu corujava, que é o termo para a pessoa que fica assistindo só pelo receptor, as estações, eu corujava. Em 1947, requeri para a LABRE, a Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, um prefixo, que é no Rio de Janeiro. E desde 48 eu sou radioamador. Não hoje em atividade, porque hoje o radioamador não tem mais sentido, né? Tem um telefone celular, tudo. Mas veja o seguinte, naquela época, um telefonema para Ponta Grossa, que fica assim, a 100 quilômetros de Curitiba, levava 40, 50, 60 horas para ter essa ligação. Então o radioamador, nesse momento, foi utilíssimo. Porque você veja, eu salvei uma criança em Guarapuava, que quando o radioamador de Guarapuava me informou que uma menina tinha sido mordida por cachorro, e esse cachorro foi determinado que ele estava louco, e queria comprar
aqui na farmácia de Curitiba, queria comprar o soro antirrábico. Imediatamente eu entrei em contato com o dono da táxi aéreo Boa, que era o Manuel de Homes, que era radioamador também. Ele levou e foi aplicado imediatamente e salvamos uma criança. Uma pessoa do Paraná precisava de um remédio. Esse remédio não existia em qualquer farmácia, era especialíssimo. Aí o que nós fizemos? Entramos em contato com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, um radioamador dos Estados Unidos, consultou à noite o gerente dessa empresa da farmacêutica, foi ao fichário da empresa e deu o nome da farmácia em Minas Gerais. Aí nós comunicamos que em Minas Gerais tinha esse remédio. Salvamos mais uma pessoa. Em 1958, o chefe de polícia me designou como perito criminalístico no Laboratório de Polícia Técnica e eu fui trabalhar lá desde 58. Acontece que, alguns meses após a minha presença, um avião que vinha do Rio de Janeiro, vinha a Curitiba fazendo escala, Florianópolis ia a Porto Alegre, e de tarde voltava fazendo o reverso. Ao chegar em Florianópolis, ele recebeu os políticos que estavam na UDN em convenção, onde estava o Nereu Ramos e alguns deputados federais. O Nereu Ramos ficou na primeira cadeira do PPCEP da Cruzeiro do Sul. Aí, quando ela estava atingindo já Curitiba, o piloto pede para baixar a altitude. Dá uma súbita queda de pressão, onde o avião derruba de 300 metros para 40, 50 metros, cai. E nisso ele vai decepando com a asa direita a copa das árvores. Com isso ele vira, tomba. E ali foi que os passageiros tiveram ferimentos graves. O Nereu Ramos morreu nessa ocasião. Eu, como perito criminalístico do laboratório, tinha a informação fidedigna da origem, porque eles foram levados para o necrotério do médico legal, do Instituto Médico Legal. Então eles me deram a relação de todos os mortos. Aí eu passei, na minha estação de rádio amador, me comuniquei com o Rio de Janeiro para que eles entrassem em contato com a casa do Nereu Ramos para dizer que ele tinha falecido. Porque naquela época a notícia não era imediata. A Rede Nacional de Radioamadores, que são os elementos que participam das comunicações, ficaram em silêncio para ouvir a minha estação, para passar essas notícias, o que aconteceu, e como aconteceu e por que aconteceu. Então eu fui assim uma espécie de porta-voz do acidente. Continue assim, você está no caminho certo. Faça por cima. QRZ? Acontece que eu era diretor-geral da Secretaria de Educação. Aí o Dr. Lauro Rego Barros, que era o secretário, mandou me chamar no gabinete. Outra vez fui surpreendido. Mas não, eu não posso. Eu não posso me ombrear com meu pai, que foi diretor do ginásio paranaense. Que é isso? Eu ser diretor do colégio estadual? Não, é um absurdo, eu achava um absurdo isso. Mas tanto ele fez que conseguiu que eu me demoveu dessa ideia. Aí começou a encrenca, né? A notícia no jornal,
O próximo diretor vai ser o professor Hernani Straub, etc e tal, blá, 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 blá. Um dos professores, querendo a direção do Colégio Estadual, começou a fazer campanha contra mim. Manuel da Silveira Delbu, que era o arcebispo da época, foi ao Dr. Lauro e dizendo isso. Pois é, parece que o professor Straub é protestante. E o Dr. Lauro teve essa expressão. Não, ele é professor. Acabou com a crenca. Me nomeou. Após ter assumido a direção do Colégio Estadual, encontrei uma fila enorme colocada na frente do colégio. E perguntei, o que é essa fila? Não, essa fila refere-se aos candidatos para obterem vaga no ensino médio. E quando eles vão ser atendidos? Ah, não, nós só podemos atender amanhã a partir das 7 horas da noite. Digo, negativo, vocês têm que abrir. Eu vou abrir o auditório para 1000 alunos e vou determinar que todos eles sentem na ordem que eles estão na fila. Agora determinei ao secretário. Amanhã, às 8 horas da manhã, vocês comecem a fazer a matrícula. Não à noite. E foi assim que eu acabei com a fila. Outra coisa que eu mantive lá no colégio, além das muitas atividades, quando eu começava os jogos colegiais no Paraná, eu perguntava ao coordenador de educação física, quantos primeiros lugares nós temos? Eles me diziam, tem 10 primeiros lugares. Eu quero pelo menos 7 para o colégio estadual. E eles lutavam e olha, vou dizer, davam às vezes mais de 7. Então com isso eu enchi o colégio de taças, de primeiro lugar. Outra coisa foi o Pingos do Saber, que pouca gente conhece, eu já descrevi essa atividade. O Canal 12, TV Canal 12, que era ali, o estúdio era na Emiliano Perneta, deu a oportunidade de estabelecermos o Pingos do Saber. Era um programa de domingo, inicialmente é meia hora, em que nós dávamos um panorama, apresentava todo o panorama cultural no Paraná. Inclusive eu iria lá fazer nas diversas sessões do Pingos do Saber. Tinha uma sobre ciências naturais, uma sobre arte, outra sobre biografias. Então nós levávamos as pessoas para serem entrevistadas perante as câmeras do Canal 12. Um dia chega no meu gabinete um escrivão de polícia, sabendo que eu também era da polícia, como perito criminal. Chega para mim e diz assim, olha, professor, eu sou escrivão e tenho uma dificuldade de ouvir as testemunhas falarem sobre os crimes, de testemunho criminosos falarem sobre os crimes que cometeram. Eu tenho sensibilidade. Aí eu perguntei para ele, o que você pode me oferecer aqui no colégio? Não, eu sou professor de arte, de outras coisas. Aí pedi ao governador a adição dele ao Colégio Estadual. Aí nós criamos o primeiro grupo de teatro. Grupo de Teatro Amador do Colégio Estadual, Gruta CEP. Ele esteve, inclusive, um mês no Teatro Dulcina do Rio de Janeiro, apresentando a peça Julgamento de Joana. Você veja o sucesso desse empreendimento, desse tipo de atividade. E nessa época, havia o movimento de greve dos professores. Quando eu entro às 7h20, 7h30 da manhã, e encontro no hall de entrada do Colégio Estadual os professores reunidos. Professor, qual é a situação? Entramos em greve? Digo, vocês têm que se decidir. Acontece que eu não vou entrar em greve. Eu quero ficar como diretor. Eles entraram em greve e daí começou a batalha da Associação dos Professores contra mim.
pedindo que eu entrasse também em greve. Eu, irredutível, me mantive como diretor. Só eu achava o seguinte, que na hora que eu deixasse, que fosse para a greve, iam fazer intervenção no Colégio Estadual, nomeando um coronel da Polícia Militar. Eu achava que isso era um desmerecimento ao histórico do colégio, ter uma intervenção, não pela pessoa, pela intervenção. Eu não queria isso. Isso ia ser uma nota desabonadora para a história do Colégio Estadual. Então eu fiquei ali levando tantas notícias falsas, nossa, tantos fake news. E fui eleito em primeiro lugar, com a maioria de votos dos professores, para um mandato de mais 3 anos, determinado pelo governador, uma eleição para diretor-geral. Em segundo lugar foi um segundo professor, e em terceiro lugar foi esse que depois me substituiu, com mínimo de votos, né? Aí vai a proposta por ofício do diretor-geral, que era eu, ao secretário Cândido Manuel Martins de Oliveira. O Cândido manda para o governador. Nomeou terceiro. E aí assumi o terceiro em agosto de 1969 e eu passei a ser professor do Colégio Estadual outra vez. Depois me aposentei. Eu sabia da existência do Instituto Histórico, porque ele foi criado em 1900, portanto ele tem 124 anos de existência. É a mais antiga entidade cultural do Paraná. Em 2009, fui eleito até 2015, por três reeleições, que me elegeram como presidente. E lá pude desenvolver todo um belo trabalho, sem dúvida. Fizemos muitas atividades. Eu acho que o Instituto tem que ter uma atividade ligada ao povo, para conhecerem a história do Paraná, para conhecerem a história do Brasil. Então eu acho que eu fiz isso. O Ildefonso Pereira Correia, Barão do Cerro Azul, era presidente da Associação Comercial. Os Maragatos estavam avançando, vindo do Rio Grande do Sul, para modificar a República. Os Maragatos acabavam com a cidade. O barão conseguiu obter da população dinheiro para salvar a cidade, porque estava sendo atacado. Eles estavam chegando em Santa Catarina e vindo para Curitiba. E ofereceu para o general Maragato essa quantia. Ele aceitou, para não destruir Curitiba. E não destruiu Curitiba. Pelo contrário, até fez algumas atividades em Curitiba. Ficou algum tempo em Curitiba. Resultado, os federalistas, que eram republicanos, foram contra eles. Eles foram presos, ele com mais 6 pessoas, e de lá partiram para a estação ferroviária, à noite. O trem especial levou-os até o quilômetro 65. Eles foram tirados dos vagões e fuzilados impiedosamente. Um dia, a Associação Comercial convidou o Instituto Histórico e as outras entidades culturais para irem no dia 20 de maio de um determinado ano fazer homenagem por trem, de um vagão, num trem especial que também parou no quilômetro 65. E de lá, nós jogamos uma coroa de flores, que no precipício tem lá uma cruz, jogamos uma coroa de flores. Eu fui discursar. E quando eu discursei, eu pedi à audiência que na hora que eu falasse sobre as pessoas fuziladas, eles dissessem presente, mostrando que ele não tinha morrido, que ele estava presente naquela homenagem, como convocando o Barão do Cerro Azul. E todo mundo presente. Foi uma emoção muito grande.
a escola de polícia civil já existia. Só que eu, quando fui nomeado em 76, tive a oportunidade de formar a minha escola no meu prédio que tinha sido construído para sediar a escola de polícia, que era ali na Rua Tamoios, no Portão, na Vila Isabel. Então, eu tive a oportunidade de fazer a minha escola, comprar todos os móveis, instalar tudo, material de audiovisual, tudo, e fazer o estande de tiro, com 50 metros de profundidade, no subsolo. Fazer a organização da parte de educação física, comprar todo o material para a cozinha, contratar as cozinheiras, contratar professores, tudo isso eu tive que fazer. Portanto, eu fiz a minha escola, que poucos professores têm essa oportunidade de fazer a sua escola desde o início. Nesse prédio novo que é na Rua Tamoios, eu tive que fazer inclusive a rua, porque a rua era barrenta, tive que colocar 30 caminhões de pedra para que colocasse o leito. Depois foi asfaltada, tive que pedir a Copel para colocarem as luzes, porque não tinha luz. Portanto, eu fiz a Rua Tamoios, por causa da escola, hoje Escola Superior de Polícia Civil. Eu fiz todos os distintivos da Polícia Militar. A Polícia Militar só aceitava os meus distintivos. Eles davam a ideia do que queriam ter no distintivo e eu compunha, porque eu conhecia um pouquinho da heráldica. A heráldica é a ciência dos brasões. Então, todos esses distintivos, inclusive eu modifiquei o distintivo da Polícia Militar. Eles davam o motivo que eles queriam colocar no brasão e eu então compunha esse brasão. Fui surpreendido porque eu recebi a maior condecoração da Polícia Militar, que é a Coronel Sarmento, a medalha Coronel Sarmento. Talvez por essa atividade nossa que eu fazia sem interesse nenhum financeiro. E depois eu recebi mais um da Polícia Militar, que eu sei que Sesc Centenário, o Sesc... Onde é que está essa? Eu acho que é essa aqui. Não, essa é Tiradentes. Tira essa caixinha. Essa é Serviço do Levante, aqui está São Paulo. Não está aparecendo. Ah, tudo bem. Eu estou filmando ele pegando. Não, a outra câmera. Essa do BOP. Não, Coronel Sarmento é a maior condecoração da Polícia Militar. É essa aqui e essa do Sesc Centenário da banda, quando a banda fez 150 anos. Aqui. 150 anos. E tem a do Corpo de Bombeiro. Hoje, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar. É aquela outra que tem bastante cores. Acho que é essa aí. Isso. Ah, não, essa é de São Paulo. aqui, ó. Essa também é de São Paulo. Ué. Eu escrevi 2 livros sobre os símbolos do Paraná. Em ambos eu contesto a bandeira, os erros que a bandeira tem e que o brasão também tem. Primeiro erro: na esfera azul tem escrito uma faixa em branco escrito Paraná, na atual. Em 220 bandeiras do mundo, nenhuma tem escrito o nome do país. Vejo que a bandeira do Brasil está escrito Ordem e Progresso. Da Arábia Saudita é um tema religioso. Não diz que é a Arábia Saudita. Portanto, não se coloca numa bandeira o significado. É importante que, ao observar um símbolo, constate-se de onde é. Que se reconheça. E não precisa estar escrito Paraná. O Cruzeiro do Sul tem uma estrela em cima da faixa do Paraná e as outras 4 estão embaixo.
Isso indica um dia que não se sabe qual é. Essa é a bandeira desde 1947, quando Moisés Lupion assinou a lei criando essa bandeira. Consultamos o setor de botânica e nos indicaram como era a posição da erva mate. Isso vigiu, foi em 1990, apresentamos ao governador, foi para a Assembleia, todos os deputados aceitaram essa bandeira, o governador Álvaro Dias assinou o decreto, a lei criando a bandeira, Lei 52, de 1990. Na bandeira, as principais mudanças foram a correção da posição do Cruzeiro do Sul e a retirada da faixa branca e da inscrição Paraná da Esfera Central. As mudanças foram aprovadas depois de 2 anos de estudos de geólogos, maestros, astrônomos, botânicos e professores de história. Vejam que o ramo de erva mate está representado certinho, e o da araucária também. As estrelas representam o dia 29 de agosto de 1853. Então, para ter essa localização, em termos de perfeito, consultamos a Carta Náutica da Grã-Bretanha, da Inglaterra, que o Brasil não tinha, e pusemos a posição do Cruzeiro do Sul do dia 29 de agosto de 1853, quando o Paraná foi criada como província separada da de São Paulo. Dia 29 de agosto, por ato de Dom Pedro II, Lei 704. Só que um deputado estadual que tinha aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná essa bandeira, ele, como deputado federal, instigado por uma pessoa aqui do Paraná, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, achando que não era quanto ao mérito, é quanto à forma, que tinha sido como lei complementar, que deveria ser emenda constitucional. Aí foi para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Paraná confirmou que devia ser por emenda constitucional. Aí foi para o Supremo Tribunal. Eles confirmaram que tinha que ser por emenda constitucional. Qualquer pequeno advogado conhecendo sabe que nós estamos certos, porque a emenda constitucional é aquela que modifica a Constituição. E nós não estamos modificando, nós estamos acrescentando na Constituição. Isso é lei complementar. Complementa o que diz a Constituição. Então a Constituição diz o seguinte: o Paraná adota, além da bandeira, além dos símbolos nacionais, a bandeira, o hino, o sinete e o brasão. Ponto. Não diz como era. A Lei 52 complementar especifica como é que tinha que fazer, qual era o significado das cores, tudo. Foi completa. Foi a lei mais completa em termos de símbolo. O Supremo Tribunal confirmou o que o Tribunal do Paraná tinha feito, e o Jaime Lerner, por decreto, eliminou a lei complementar. Isso que é um absurdo. Nenhuma lei complementar pode ser tornada sem efeito por decreto do governador. Tem outro segundo absurdo. E todo mundo aceitou isso. Então eu estou desesperançado em saber que não vão mais mudar e que essa bandeira fica na minha memória. A minha mãe foi uma santa. Quando eu tinha menos de 1 ano, morreu meu tio em Santa Catarina, em Ibirama. E o papai foi lá atender o sepultamento dele. E viu que as 2 crianças que tinham, uma menina e um menino, não eram compatíveis com a situação existente lá em Ibirama. Pediu a minha mãe se poderia levá-los para Curitiba. Ela evidentemente aceitou. Eu, menos de 1 ano. O meu irmão, nascido em 1921, tinha 9 anos. O outro, nascido em 1924, com 6 anos. A minha prima Alice, com 10 anos, nascida em 20. O Hugo Júnior, com 9 anos, nascido em 21. Vieram todos para Curitiba
na nossa casa, na Conselheiro Barradas. Então minha mãe se deixou a profissão dela de dentista para poder cuidar dessas crianças. Era uma santa. O mais triste é que no dia 21 de janeiro, o papai se encontrava na cama, recostado, escrevendo, porque ele morreu escrevendo, dando todas as principais coisas. Deu para mim, por exemplo, deu a máquina de escrever, Royal, e outros objetos. Estava escrevendo pela manhã. Quando chega às 9 horas da manhã, ele escreve, espero a todo momento meu filho, e morreu. Derrubou seu coisa, eu ajoelhado na cama, que tinha 7 anos de idade, no 7º dia fiz 8 anos, em 1937, ajoelhado e vendo essa cena. Então essa é uma emoção muito grande me lembrar desse momento, porque ele sabia a hora que ia morrer, porque ele disse no dia anterior, Miriam, que é o nome da minha mãe, vá dormir, vá descansar, porque eu não morro hoje. Quando o relógio bateu às 9 horas, quando bateu 9 horas, o gongo, papai morreu. E deixou para o senhor, emblematicamente, uma máquina de escrever. Ele partiu escrevendo e o objeto que se usa para escrever foi para o jovem Hernani. Talvez ele soubesse que o senhor se tornaria um escritor? Eu acho que sim, né? Eu estava com 7 anos, quer dizer, eu não sabia o que ia ser de minha vida. Aí ele me ofereceu isso, né? Então, essa máquina de escrever, provavelmente, ele estava vaticinando o meu futuro. Eu sempre pautei a minha vida vendo a figura do meu pai. Eu sempre segui o meu pai, tanto que eu tenho assinatura semelhante à que ele usava, tanto que ele me ofereceu esse anel que eu estou aqui no dedo, que era dele, né? Que é um leão com 2 dragões de cada lado, que se ele usava, e que a minha mulher recusava o uso desse anel quando casado, porque ele estava avançando na aliança. Agora, como eu estou viúvo, tenho mais alguns anos de vida, não faz mal que a aliança seja desgastada, pelo menos, então estou passando a usar. Voltou a usar aquele coisa que tem mais de 80 anos, esse anel. Que conselho que o senhor daria para o jovem Hernani, lá na década de 1930, se pudesse falar com ele hoje? Eu gostaria de poder responder essa tua mensagem com uma outra mensagem. Continue assim. Você está no caminho certo. Faça por ser. Sempre eu fiz isso. Eu fiz o bom combate e venci. E você também tem que fazer isso.